Oi, gente. Aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das funções orgânicas com mais duas funções. Vamos lá? As funções que nós vamos estudar hoje, como dito anteriormente, são duas. A primeira é o aldeído. Bom, os aldeídos eles podem ser obtidos a partir da oxidação de álcoois primários, desidrogenação ou oxidação catalítica. São compostos encontrados na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso, nas flores, nas frutas, nos medicamentos, cosméticos, dentre outros. O aldeído, ele é uma função orgânica de cadeia alifática, ou seja, aberta, ou ainda de cadeia aromática. Pode ser uma das duas. Eles são derivados dos hidrocarbonetos e marcados pela presença de um radical do grupo aldoxila, que é esse grupinho que está aí dentro do parêntese, um C, que faz uma ligação dupla com oxigênio e uma simples com hidrogênio na cadeia carbônica. Fica assim, ó. Perceba que o carbono só tem mais uma ligação para fazer com o restante da cadeia, portanto, essa função é uma função de ponta, ela só vai aparecer nas extremidades da cadeia. Então, a gente não vai precisar numerar a função. O carbono do aldeído vai ser sempre o carbono número 1, tá bom? O aldeído tem por nomenclatura uma regrinha muito parecida com o que a gente já vem vendo desde os hidrocarbonetos. Tem o prefixo, que é o número de carbonos que dá, o met, et, prop e but. Tem um infixo do tipo de ligação que existe nessa cadeia, se é simples, se tem dupla, tripla, se tem repetições. E a terminação agora é AL, AL. Vamos ver uns exemplos. Esse quadro traz alguns exemplos de aldeídos. Por exemplo, o aldeído que só tem um carbono, olha lá no último quadrinho da primeira linha, estrutura molecular. Esse aí é o metanal. Ele também pode ser conhecido usualmente como aldeído fórmico, formaldeído ou formol. Ele é o aldeído presente na picada das formigas. Quando ela dá aquela picada, ela injeta na pessoa, no corpo da pessoa, esse aldeído. Ele tem uma característica de fazer coçar e dar uma ardência no momento da picada. Além dele, tem o etanal, que é o aldeído com 2 carbonos, o propanal com 3 carbonos, o butanal com 4 carbonos e o pentanal com 5 carbonos. Além do aldeído, vamos ver também a cetona, que elas são encontradas na natureza em flores e frutos. Em geral, são líquidos de odor agradável. Muitas cetonas artificiais e naturais são usadas como perfumes e alimentos. Algumas são substâncias medicinais, como os compostos cetônicos da urina. No organismo humano, as cetonas são encontradas no sangue em quantidades pequenas, constituindo os corpos cetônicos. Ela é formada, nesse caso, pela degradação incompleta de gorduras. A propanona é a cetona mais importante. É mais conhecida como acetona e é utilizada como solvente de tintas, removedor de esmaltes, entre outros. Seu cheiro é bastante forte e desagradável, sendo um líquido inflamável, ou seja, que ajuda na queima, certo? Na combustão. Volátil, ou seja, ela passa para o estado gasoso com facilidade e incolor, tá? Então, as cetonas, elas são compostos orgânicos que contêm o grupo funcional carbonila, ligado a 2 radicais e são obtidas através da oxidação de álcoois secundários. Você tem isso aqui, ó, o C com dupla O e um radical para cada lado desse C dupla O. Tem que observar que esses radicais eles têm que conter pelo menos um carbono para poder formar acetona. Além disso, o carbono da função, ou seja, o C que tem o dupla O ligado nele, ele tem que ser secundário. Ele não pode aparecer em nenhuma ponta dessa cadeia, ele tem que estar dentro da cadeia, não no meio, tá? Entre carbonos, obrigatoriamente.
Além disso, essa dupla ela não vai aparecer como insaturação, ela é característica da função. Então, quando você for fazer o infixo de ligação, você vai colocar do mesmo jeito an, tá? Vamos ver no próximo slide. Ó, a regra para a nomenclatura de cetona é feita pela mesma regra das anteriores, mudando só a terminação. Aqui eu tenho o prefixo do número de carbonos, o met, et, prop e but. Eu tenho o infixo, lembre-se, essa ligação dupla que eu falo tem que ser uma ligação dupla dentro da cadeia que você numera. Não tem nada a ver com dupla O, tem que ser entre dois carbonos. A mesma coisa para tripla, ok? E a terminação da cetona é ona. Ó, o primeiro exemplo. Aqui na propanona, você tem o C dupla O, um carbono para o lado, um carbono para o outro. São 3 carbonos, é a menor cetona existente e a mais importante. Aqui a gente conhece como acetona, mas o nome oficial fica prop, porque tem 3 carbonos, an, porque entre carbonos só tem ligação simples, e o ona, porque tem esse C dupla O, característico da função cetona. Esse segundo exemplo, tu tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Você vê que cada vértice vazio ou cada encontro de dois lados é um carbono. No segundo, se você numerar da esquerda para a direita, tem um dupla O. Então, você tem que dizer a posição do carbono da cetona. Portanto, aí é o 2 pentanona, pente de 5 carbonos, an de ligações simples entre os carbonos e o ona do dupla O, que é a função. Aí tem que identificar. Caiu no carbono 2, o dupla O, portanto, é a 2 pentanona. Olha a diferença. Aqui tem 5 carbonos também, mas o dupla O está no do meio, está no terceiro. Tanto faz tu numerar de uma ponta ou da outra, sempre vai dar o número 3. Então, essa aqui é a 3 pentanona. Tem 5 carbonos, só ligações simples, o dupla O como função cetona, mas essa função está posicionada no terceiro carbono da sequência. Portanto, fica 3 pentanona. Gente, por hoje é só. Espero que tenham entendido. Até a próxima aula e tchau, tchau.